Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo para falar sobre o trabalho de evangelismo. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu mostro esse trabalho, a gente indo para algum local e mostro o trabalho de evangelismo e depois no final a gente dá uma palavra da experiência que a gente teve, né? Assim a gente compartilha as experiências que a gente está tendo e você também vai aprendendo e né, a gente está sempre aprendendo, tá? A gente não tem aqui, ninguém aqui é PhD, doutor em evangelismo. A gente está sempre aprendendo. Mas hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, tá? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de algumas das experiências que marcaram bastante o trabalho de evangelismo. Você sabe que nós já estamos aí com mais de 11 anos trabalhando aqui na Bolívia e nós viemos aqui para trabalhar com a igreja, mas Deus nos direcionou a algo totalmente diferente, que é esse trabalho de evangelismo, de literatura, pregando nas ruas e pregando com megafone, caixa de som, né? O único modo que eu não faço muito é pregar assim na garganta, né? Aqui é falar da voz a coelho, né? Na garganta, porque minha voz falha bastante. Mas a gente pregando com megafone, caixa de som, a gente tem feito isso já há muitos anos, já aqui na Bolívia, né? Graças a Deus. E hoje eu quero contar para vocês algumas experiências rapidamente. Não vou mostrar vídeos, tá? Dessas experiências, mas eu vou colocar fotos. Se eu tiver foto, eu vou colocar. Porque os vídeos que a gente tira são vídeos de baixíssima qualidade e não vai ficar legal aqui para o nosso canal, tá? Então, mas eu vou colocar algumas fotos, porque aí eu vou contando, você não vai ficar só vendo minha cara aqui, mas vai ficar vendo aí algumas fotos do trabalho. Bom, antes da gente começar a falar das experiências, eu quero agradecer a você que apoia esse projeto, que está presente aqui. Estamos chegando já no final desse ano de 2017, né? Que bênção! E nós temos irmãos, para que você possa ter ideia, nós temos irmãos que apoiam o nosso projeto praticamente desde quando nós chegamos aqui. E falando também de apoio, olha aqui, eu tô com a camisa aqui de uma missão, olha, dá para ver aí? Missão Jerusalém. O pessoal às vezes me pergunta, eu tô vendo você com a camisa da Missão Jerusalém, a Missão Jerusalém apoia vocês. Amados, a Missão Jerusalém apoiou a gente por um bom tempo, tá? Eu explico aqui. Eu gosto de usar a camisa porque eu gosto da malha. E a Missão Jerusalém faz o trabalho dela também, né? Mas o pastor Elias, que é o diretor da missão, ele nos deu apoio por um tempo, um ano, né? Que era o previsto. E ele cumpriu a palavra dele. Ele falou que se desse, ele iria passar para o próximo ano, mas não deu. Então ele ajudou a gente mais ou menos, deixa eu ver aqui, para eu não falar alguma coisa errada aqui. Eu acho que final de 2015... até final de 2016, tá? Mais ou menos outubro, novembro. E aí a Missão Jerusalém entrou em contato com a gente, dizendo que não poderia mais, não iam ter condições mais de ajudar a gente, né? Então, foi até mais ou menos final de 2016 que a Missão Jerusalém nos ajudou, tá? Então, mando um abraço aí a todos os irmãos da Missão Jerusalém. Tô sempre aqui com a camisa de vocês, tá? Gostei da camisa. Tem essa, tem um azul, tem vermelha, tem um monte de camisa aí. Mas nós temos outras agências também que nos ajudam, muitas delas não financeiramente, mas ajudam com frete, ajudam de outras formas, mas graças a Deus nós temos aí um exército bem abençoado participando desse trabalho. Bom, uma experiência que me marcou bastante no trabalho de evangelismo foi até uma situação assim de risco. Existem situações, a gente está sempre passando situações assim, sabe? De menor escala, de maior escala. E para mim essa foi uma situação bastante complicada, foram duas até. Eu vou falar a primeira. A gente estava pregando na cidade chamada Punata, na região de Cochabamba. E era depois do almoço, a gente tinha almoçado, nós fomos para uma praça descansar. E nós descansamos, conversamos, mas eu espero que o vento não atrapalhe, que a zoada do vento está muito forte, o vento está muito forte. Mas eu vou falando aí, eu espero que não te atrapalhe o vídeo. Mas, amados, a gente estava ali descansando naquela... E eu peguei um megafone, peguei a mochila, coloquei nas costas e peguei o megafone e eu fui para uma ponta da praça e comecei a pregar. Tinha uma feira bastante grande, vou deixando aqui algumas fotos aqui para você possa ver, né, dessa feira, desse dia. E no momento que eu estava pregando, do meio da multidão, eu vi um homem que vinha na minha direção. Quando eu olhei para ele, eu vi que ele não estava gostando muito do que eu estava fazendo. Ele estava com a cara muito séria e na mão dele tinha um facão. E logo me veio à mente, aquele homem está vindo na minha direção. E eu continuei pregando, eu pregava, mas ao mesmo tempo eu estava intercedendo ali. Senhor, tem misericórdia,
né? Que coloca teus anjos aqui, nos guarda, dá uma autoridade. E tá aí eu pregando. E quando aquele homem chegou numa determinada altura, perto assim de mim, alguns metros, ele pega aquele facão e começa a fazer assim com o facão. E ele diz assim: você não tem que estar falando nada disso aqui. Esse povo não quer escutar isso que você está dizendo. E eu vi que ali que eram demônios, né? E eu comecei a repreender. E ele vinha com o facão e vindo na minha direção. E ele falou assim, olha, eu vou agora arrancar sua cabeça, eu vou tirar a sua cabeça. E eu parei naquele momento e eu comecei a repreender, eu fiquei olhando para ele, eu comecei a repreender e eu liguei a música, né, do meu megafone, virei para o lado dele e deixei a música. E eu fiquei olhando para ele e repreendendo. E ele veio andando na minha direção. Amados, ele chegou assim alguns metros, continuou fazendo assim com o facão e ele parou de falar, ficou olhando para mim, baixou o facão e simplesmente deu meia volta e entrou no meio de novo da multidão e sumiu. E os irmãos que estavam comigo, eles tinham, justamente nesse horário, eles tinham ido do outro lado da praça lavar as mãos, porque tinham comido alguma coisa e sujou as mãos. Eles foram lá lavar a mão e quando eles viram aquela confusão toda, eles vieram correndo, né, para onde eu estava. Mas quando eles chegaram, aquele homem já estava indo embora. Ele disse, o que aconteceu, papai? E o camarada já tinha sumido no meio da multidão, né? Outra situação também que aconteceu, algo parecido, a gente já foi aqui em Santa Cruz de la Sierra, estava eu e o Joel Apodaca, que hoje está no Paraguai. Joel é paraguaio, né? Esteve conosco aqui várias vezes, e dessa vez eu acho que por uns 2 meses esteve com a gente aqui pregando nas ruas. E estava eu e o Joel numa passarela. E eu estava pregando ali, e eu via lá embaixo um rapaz que ia para um lado, para o outro, e estava olhando muito feio para mim. Eu já identifiquei, você fica olhando a multidão, você vê o rosto da pessoa, né? E eu vi que aquele rapaz não estava gostando. O que aconteceu foi que eu dei o megafone pro Joel, e o Joel começou a pregar. E eu fiquei ali distribuindo folheto. E o povo estava subindo a escada. E quando eu olho, quem que estava subindo a escada no meio do pessoal? Era justamente o rapaz que estava lá embaixo olhando pra gente. Quando ele está lá embaixo da escada, eu vejo que ele se estufa assim. Ele começa a estufar desse jeito e ele começa a subir a escada e eu vejo que aquele rapaz está completamente endemoniado. E ele começa a vir e eu estou dando folheto aqui. E quando ele chega na metade da escada, ele levanta a camisa e tira uma faca desse tamanho. Eu vou deixar aqui uma foto aí, eu tenho foto disso aqui. Tira aquela faca e vem pro meu lado. E eu continuei distribuindo folheto. Eu sinceramente, eu não tive medo naquele momento. Confesso, da primeira vez lá em Punata, eu tive realmente medo. Eu tive medo, camarada com facão daquele tamanho. Mas eu fiquei ali na minha, orando ao Senhor. Mas dessa vez eu não tive medo, por mais que a gente teve bem mais aproximação. E o rapaz, ele veio pro meu lado com aquela faca. E quando ele chegou bem perto de mim, ele veio com a faca aqui na mão, assim. Quando chegou bem perto de mim, eu olhei bem no olho dele e eu falei: jovem, o que você está fazendo com essa faca? O que você vai fazer com essa faca? E ele olhou pra mim, ele ficou assim, ficou parado com a faca na mão. Aí eu peguei minha mão, coloquei no peito dele e eu repreendi. Quando eu fiz aquilo, na hora o demônio pegou ele ficou possesso e começava... E eu falei, me dá essa faca. E ele pegou a faca, virou o cabo da faca, me deu a faca, né? E o engraçado é que eu fiquei com a faca aqui pra trás e eu coloquei a mão no peito dele e eu comecei a repreender os demônios que estavam sobre a vida dele. E o povo passava, olhava, né, o pregador com aquela faca na mão e orando pelo outro ali. Eu acho que o que o pessoal não pensava, né? Mas, moral da história, aquele rapaz, nós oramos, nós repreendemos em nome de Jesus, os demônios, né? Ele aceitou Jesus, ele estava se transtornado. E naquele momento que nós estávamos orando, repreendendo, o demônio falava por ele: nós viemos do inferno ali do outro lado. Do outro lado da feira nós viemos do inferno. E foi isso, falava um monte de coisa. A impressão que dava que ele deveria ter esfaqueado alguém, porque depois que a gente orou e repreendeu, ele voltou em si, a gente orou por ele, nós pegamos o número dele, telefone e tal, e oramos por ele, né? E ele aceitou Jesus, entregou a vida dele para Jesus, a gente conversou, e aí ele foi embora, né? Ele falou que estava com pressa, que tinha não sei quem esperando ele, ele foi embora. E quando eu olhei para a faca estava cheia de sangue, né? E essa foi uma experiência também bastante forte, assim, no trabalho de evangelismo que a gente passou.
Então a gente já teve várias experiências assim. Essas foram uma das experiências assim bem marcantes que a gente já tem passado, tá bom? E eu vou fazer experiências número 2, contando aqui para vocês alguns testemunhos. Para mim é um prazer, tá bom? Compartilhar com vocês. Um grande abraço, amados. Continue orando por nós, tá? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, aperta aí o vermelhinho aí, inscreva-se, aperta o like, o joinha, a mãozinha assim pra cima, aperta aí também, tá? Que você ajuda bastante. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí nos comentários e não esqueça de compartilhar no WhatsApp, no Facebook, tá? Que o nosso objetivo é edificar o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.